vamos aqui já dar início enquanto os participantes vão entrando. Fazendo aqui uma pequena contextualização. Este webinar está a decorrer no ciclo de webinars ligado à fabricação aditiva, no âmbito aqui da Agenda Inova AM. Esta sessão vai contar aqui com os oradores, com o professor Martinho Oliveira, da Escola Superior de Oliveira das Meias, da Universidade de Aveiro, e teremos aqui a consultora Mónica Azevedo, da Inova Mais, onde vai fazer apenas um pequeno enquadramento do guia prático, que foi desenvolvido no âmbito da Agenda Inova AM, e esta sessão será algo muito... será um debate, ou seja, vai ser, nós já partilhamos com todos os parceiros da Agenda Inova AM este guia e este estudo, e teremos aqui a oportunidade também para podermos tirar algumas dúvidas e alguns enlaces dos PPS que estão a ser desenvolvidos e como é que estes também podem entrar no mercado. Portanto, será aqui uma ação onde todos poderão ter a oportunidade de falar, e se tiverem alguma questão, estejam à vontade também para as fazer. Sem mais demoras, por favor, dou a palavra à Mónica. Obrigada e bom dia a todos novamente. Meu nome é Mónica Azevedo, sou consultora, conforme fui apresentada, da Inova Mais. A Inova Mais foi a entidade que apoiou a AIDA CCI na elaboração deste estudo no âmbito da Agenda Inova AM. O estudo debruçava-se, como sabem, sobre as estratégias para internacionalizar soluções baseadas em fabricação aditiva, que resultam, no fundo, dos trabalhos de ID que fizeram no âmbito da agenda, para perceberem como é que podem, então, promover e divulgar estes resultados no mercado internacional. No caso do estudo foi, em particular, para os Estados Unidos, a França e, desculpem, a Alemanha e a Espanha, para saber então como é que podem, no caso das empresas que já exportam para estes países, consolidar vendas, ou seja, aumentar o volume de negócios, e no caso das empresas que ainda não cooperam, não colaboram em nenhum destes três mercados, como é que podem entrar em cada um deles. Este foi um trabalho que resultou, de facto, de um trabalho colaborativo com empresas e entidades científicas do setor. Portanto, todas as estratégias que trouxemos e que estão refletidas no guia prático, no fundo, refletem não só a experiência, mas também alguma reflexão que as entidades tiveram e que aportaram a este estudo. E desde já agradecemos, porque tivemos de facto uma grande adesão ao nível do tecido empresarial a aportar, não só numa sessão prática do workshop, em que durante uma manhã trabalhámos sobre os três mercados e sobre produtos em concreto, para conseguir então definir estratégias adequadas daqueles produtos, mas também ao nível de entrevistas individuais que fizemos com empresas, algumas com as vossas que aqui estão presentes. Este estudo já teve, inclusivamente, a oportunidade num webinar prévio de ser apresentado, portanto eu vou percorrer a apresentação sem ir ao detalhe dos slides que aqui trago, mas vou realçando os principais aspectos. No final passo a palavra ao professor Martinho, que irá tecer aqui algumas considerações e transformarmos este webinar num formato mais colaborativo e participativo, em que possamos ter uma discussão mais crítica sobre as estratégias que aqui estão a ser apresentadas. Como referi, o estudo tinha objetivos muito claros, desde logo perceber quais são as capacidades atuais do nosso ecossistema na fabricação aditiva, e conseguimos perceber que temos, de facto, a massa crítica, importante e relevante para nos posicionar bem nesta cadeia de valor. Identificamos quais foram as principais barreiras e desafios à internacionalização, e depois as principais oportunidades e orientações estratégicas que cada empresa deve, então, adaptar à sua própria realidade, aos mercados e objetivos que pretende atingir, e aí sim elaborar o seu próprio plano de internacionalização. Como referi, foi portanto, um processo bastante participativo com entidades do setor, que resultaram num estudo mais elaborado, mais pormenorizado, mas para vos facilitar a leitura,
o toolkit, que já tiveram acesso, tem de facto algumas, de uma forma muito sintética e prática, as orientações exatas que devem então aportar. Quanto aos principais produtos, setores e mercados, portanto, dizer-vos que o estudo pareceu de facto uma grande reflexão que tinha por base cada um dos PPS que apresentavam, interceptando-os com os diferentes setores da fabricação aditiva, os diferentes setores-alvo, e para cada um destes países, porque devem compreender que internacionalizar uma solução de fabricação aditiva para o setor automóvel dos Estados Unidos é diferente de o fazer no caso da Espanha. Portanto, é necessário ter aqui algumas nuances e algumas considerações. Este slide reflete os principais critérios de seleção, predominantemente devido à proximidade geográfica que temos com a Espanha e com a Alemanha. No caso dos Estados Unidos, mais a ver com a experiência que algumas empresas do consórcio já têm em colaborar com este mercado-alvo, mas essencialmente são mercados muito atrativos, apetecíveis e onde Portugal pode inserir-se e crescer pelo efeito de arrastamento da economia. Portanto, um aumento de incremento de vendas destes mercados forçosamente levam também a um aumento da competitividade das nossas empresas. Retratamos onde estão os principais núcleos a nível nacional da fabricação aditiva, vemos um forte tecido empresarial, principalmente na região centro do nosso país, e depois estudamos alguns dados estatísticos que variam sempre à medida que os anos avançam e toda esta conjuntura social, económica e mundial também se altera. Olhamos para os três mercados, em primeiro lugar os Estados Unidos, onde identificamos os principais clusters de competitividade, onde podem encontrar de uma forma mais concentrada as principais oportunidades dentro deste setor, desde logo em Ohio, nos Estados Unidos, o conhecido Silicon Valley da impressão 3D. Existem outros, destacamos este em primeiro lugar por de facto terem uma grande densidade de empresas que atuam neste setor. O mesmo exercício foi feito para a Alemanha, onde detectamos também onde é que se concentra o maior perfil industrial no território alemão, também um território muito industrial, muito industrializado, onde cresce muito esta fileira da fabricação aditiva. O destaque é dado a Berlim e Brandenburgo, mas existem outros também muito consideráveis, como a cluster da Saxónia. O mesmo para Espanha, e Espanha é um mercado muito particular porque é regionalizado e cada região tem um perfil muito próprio. Portanto, se fôssemos a um outro detalhe, conseguíamos perceber que quase que podíamos dividir este país em 4 regiões e cada uma delas tem estratégias específicas. Ainda assim, tentamos harmonizar ao nível do país. No caso de Espanha, onde se concentra maior o perfil tecido económico e empresarial é no País Basco. Quanto às principais barreiras e desafios, nós, no fundo, categorizamos em 4 grandes dimensões. Uma primeira ligada à estrutura interna, cada organização, depois outra ligada à cadeia de operações logística, outra de marketing e comunicação e uma última a ver com a regulamentação e legislação. Tentamos daí refletir todas as diferentes desafios e barreiras à internacionalização. No caso da estrutura interna, identificamos vários a ver com a dimensão interna e o capital humano e comparando cada um destes 3 mercados conseguimos perceber onde é que uma determinada barreira é mais gravosa, digamos assim, do que outra. E o toolkit, no fundo, também reflete esta análise para perceber, por exemplo, uma empresa pequena de menor dimensão, com recursos mais limitados, não só humanos, mas também financeiros de capital, onde é que pode ter mais potencial de mitigar essa barreira na comparação destes 3 mercados. Portanto, identificamos barreiras a ver com a dimensão da empresa, outras a ver com o capital humano. No caso de operações logísticas, o destaque para as cadeias de fornecimento, mas também constrangimentos ao nível da logística e transportes, muito a ver com as particularidades de cada solução, produto ou serviço que estamos a internacionalizar e, mais uma vez, de que forma é que estas barreiras impactam país a país, portanto, por comparação relativa, obviamente.
Ao nível de fatores regulatórios e fiscais, destaco essencialmente a questão de cumprimento de normas e especificações técnicas, que bem conhecem, e outras a ver com a regulamentação comercial, mais facilitada no caso de Espanha e Alemanha pela proximidade e participação no mercado único europeu, Estados Unidos um pouco mais complexo. E a ver também, obviamente, com a propriedade intelectual e como é que a mesma é transferida entre tecido científico e empresarial dentro dos diferentes países. Ao nível da comunicação e marketing, as principais barreiras exigem-se principalmente ao nível da língua e cultura. Se considerarmos que, pronto, com a Espanha conseguimos falar em português e eles mais ou menos entenderem-nos em castelhano, ou vice-versa, entendemos nós melhor a eles, mas quase conseguimos falar nas duas línguas e entendermos. No caso da Alemanha já não é tanto assim, nos Estados Unidos o inglês serve até os três mercados, mas podem haver constrangimentos, por exemplo, ao nível de traduções, más interpretações, e verificamos, por exemplo, que uma empresa que pretende internacionalizar na Alemanha, ter o seu website em alemão pode ser, obviamente, uma mais-valia face a outras concorrentes que não o tenham. E não é só ter em alemão, é também ter na linguagem e na forma como os alemães interpretam a mensagem, isto para dizer que o site não deve ser uma mera tradução de língua a língua, mas ser uma tradução sim, mas também uma adaptação à linguagem e à forma como pretendem recolher a informação. Quanto às orientações estratégicas, elas no fundo tentaram observar todas as barreiras que existem, todas as oportunidades que existem e como é que podemos ultrapassar essas barreiras e abraçar as oportunidades. Apresentamos uma série de 12 orientações estratégicas, sendo certo que, obviamente, algumas são transversais, não só aos Estados Unidos, à Alemanha, à Espanha, mas também se aplicam, por exemplo, a internacionalizar em França ou internacionalizar na Polónia, qualquer mercado, porque são estratégias de facto transversais à internacionalização para qualquer país. Mas tivemos, obviamente, em consideração o que diz respeito aos mercados-alvo, neste caso aos Estados Unidos, à Alemanha e à Espanha, percebendo que há de facto estratégias e orientações que devem ser adaptadas a cada um destes mercados. O estudo, com mais pormenor, apresenta então como é que podemos determinar uma determinada categoria de produtos para um determinado setor num determinado país. Portanto, tentamos fazer esta correlação e os resultados, pronto, resultam da reflexão que nos pareceu adequada, com base nas discussões que tivemos, não só a nível das entrevistas, mas também do workshop. Percebemos que com os Estados Unidos importa ter, de facto, parcerias fortes com integradores tecnológicos. Desta forma é mais fácil essa internacionalização nestes países. No caso da Alemanha e Espanha, são relativamente semelhantes e primam por uma razão, que é, nestes mercados, privilegiam a internacionalização quando ela é feita num modelo de cooperação. Há uma determinada um determinado produto a ser desenvolvido, se ele resultar de um consórcio em entidades alemãs e portuguesas, por exemplo, no âmbito de um projeto europeu, mas não tem necessariamente que ser cofinanciado, como há uma colaboração prévia em cima da qual um projeto assenta e estrutura já a cadeia de valor, dessa forma é mais fácil e acessível de internacionalizar para estes países. Não só na Alemanha, mas também na Espanha, sendo que na Espanha privilegiamos ainda a proximidade cultural e geográfica que importa num mundo que cada vez mais prima pelas cadeias curtas de produção. Quanto às orientações estratégicas, vou percorrê-las agora muito brevemente, para não roubar tempo aqui ao debate que se vai suceder. Linhas muito gerais, realizar um benchmarking entre todos os mercados que estamos a considerar internacionalizar, comparando as diferentes variáveis, identificando aquele que pode, de facto, ter ou oferecer melhores condições, seguido, depois de selecionar então o mercado-alvo de uma pesquisa muito profunda e pormenorizada desse mercado, importa saber
em detalhe diferentes dimensões para, de facto, concluir se é onde devemos de apostar os maiores esforços, e quando falamos em esforços falamos obviamente em investimento, e o melhor é sempre investir com um retorno assegurado. Apresentamos também no toolkit diferentes entidades, não só cá em Portugal como país de origem, mas também em cada um dos 3 países como mercados-alvos, entidades que podem clicar e aceder aos respectivos sites para, no fundo, encontrar pontos de contacto que servem como facilitadores da internacionalização. Ao nível de prospecção de mercados para mapear o ambiente externo é algo muito importante e deve ser até articulado com a orientação estratégica 2, ou seja, quando estamos a fazer uma análise pormenorizada de mercado, conjugar com esta orientação também de, por exemplo, uma visita prospectiva ao mercado-alvo, definindo clientes tipo, aos quais tentamos fazer uma venda-teste para perceber os prós e contras da internacionalização e da comercialização para aquele cliente, ou perfil de cliente em específico. Outra a ver com a definição de um posicionamento competitivo a definição da frase certa, do argumento de venda que permita convencer, então, o cliente-alvo. Verificamos que devemos de imprimir sempre argumentos como a diferenciação tecnológica, a qualidade e a certificação, mercados tão rigorosos como o caso da Alemanha, e obviamente cada vez mais a sustentabilidade e a ética industrial. Portanto, ter estas dimensões, estes vetores quase como insígnias aos quais indexamos o nosso produto. PPS a PPS, fizemos esta análise, vamos aprofundar de seguida, vou passar rapidamente à próxima orientação estratégica, e que tem a ver com a nossa presença, seja ela física ou virtual. Quando falamos em presença virtual, no fundo, os canais digitais, aproveitar bem as ferramentas que, ao nível do marketing digital, cada vez mais estão a surgir e a potenciar conclusões muito importantes e relevantes para direcionar melhor a nossa estratégia de internacionalização. E, claro, está a marcar presença em feiras, conferências e eventos internacionais próximos do cliente potencial. Para cada um dos PPS, identificamos os principais canais digitais, damos exemplos de feiras, algumas anuais, outras bianuais, no fundo, exemplos de feiras que devem ir monitorizando, acompanhando para uma possível inscrição, e também publicações técnicas ou exemplos de revistas técnicas e científicas que devem publicar em copromoção ou em coautoria com entidades locais. Porquê? Porque quando a nossa marca nacional aparece em conjunto com uma marca local, a conjugação depois dá visibilidade e credibilidade à nossa marca e, portanto, é também uma forma importante e estratégica de internacionalizar. Avançando, prosseguindo para a oitava, para a nona e 10ª orientação estratégica, apresentamos, no fundo, um fluxograma que ajuda na tomada de decisão. Ou seja, quando é que devemos abrir uma sucursal, quais são as vantagens e desvantagens, uma joint venture, quando é que devemos optar pela exportação direta ou por agentes distribuidores. Isto depende tudo muito do investimento, obviamente, que temos disponível, dos recursos, mas também da nossa disponibilidade para controlar à distância ou controlar localmente, ou não controlar, simplesmente delegar esta estratégia de internacionalização. Mais uma vez, para cada um dos PPS tentamos dar aqui algumas pistas, algumas orientações estratégicas que depois devem ser recolhidas por cada empresa para adaptar à sua realidade. 11ª, estruturar a atividade comercial no mercado de destino e que seja, obviamente, próxima do cliente. Neste caso, nesta cadeia de valor que estão a propor, é essencialmente relações B2B, só muito no final da cadeia podemos estar a falar do B2C. E sem dúvida que estabelecimento de parcerias estratégicas é importante em cada um destes 3 mercados. Damos exemplos de entidades e podem reparar que muitas destas entidades estão relacionadas com os clusters de competitividade que mapeamos no início do
estudo, servem essencialmente para nos dar visibilidade e dimensão e tração de mercado neste processo de negociação. Este slide traz já um mapeamento para alguns PPS, quais é que são essas potenciais parcerias, potenciais estratégias. O estudo detalha para todos os PPS e para cada mercado, cada setor-alvo. Por último, o que é que trazemos? Algumas orientações estratégicas a ver com a monitorização e avaliação, ou seja, para sabermos se estamos a cumprir os nossos objetivos de internacionalização, importa seguir algo e acompanhar alguns indicadores e algumas metas de mercado. Deixamos no estudo um conjunto de indicadores, portanto, de KPIs que as empresas podem selecionar e ir monitorizando. Obviamente, isto faz sentido estabelecendo metas a curto e médio prazo para as acompanhar. Por exemplo, uma empresa, obviamente, interessada em internacionalizar e que defina como meta em 2030, de momento atua em 3 mercados. Em 2030 pretende já estar nos 10, pode em 2028 definir uma meta intermédia de 7 e, à medida que os anos avançam, em 2028 verificar se já está nos 7, se já estiver ótimo, está a correr bem, está a resultar, se não estiver, perceber que tem que intensificar mais as ações, ou reformular até mesmo as estratégias que traçou, mas essencialmente estes indicadores servem e devem ser definidos e com metas concretas e realistas, obviamente, para poderem medir ao longo do tempo se as estratégias que definiram para a internacionalização em qualquer um destes mercados estão ou não a ser conseguidas. Definimos todos estes KPIs para as diferentes dimensões. Estas dimensões cruzam com as barreiras e os desafios que identificamos na secção própria e pretendem, de facto, perceber a quantas andamos neste processo de internacionalização. O guia, o toolkit é, no fundo, um guia orientador. Não terá com certeza verdades absolutas, porque foi desenhado à data dos factos, digamos assim, à data em que fizemos a reflexão e foi numa altura em que não se previa, não se suspeitava, por exemplo, a conjuntura atual que vivemos atualmente, refiro-me em particular à tensão entre o Irão e os Estados Unidos, portanto, são guias orientadoras, mas devem ter sempre em consideração a conjuntura social e política que surge no momento em que estiverem a definir o vosso plano. No entanto, acreditamos que vos deixa algumas linhas orientadoras para que possam adaptar ao vosso próprio plano de internacionalização em função dos objetivos que pretendam definir. E com isto... Faço uma pausa no meu discurso, passo a palavra ao professor. Obrigado, Mónica. Muito bom dia a todos. Bom, hoje estou aqui numa posição muito mais confortável, que é não ter que fazer mais uma apresentação ou estar a falar sobre estes processos. Bom, a minha formação e a minha área, de facto, não é esta. Eu sou professor e investigador aqui na universidade nestas temáticas. E, portanto, o que eu vou dizer a partir daqui muitas vezes tem também a ver com a minha experiência de contacto, quer com empresas e organizações que trabalham nestas áreas, e mesmo organizações internacionais, e, portanto, eu iria fazer aqui, digamos, uma análise global sobre aquilo que é a minha visão também sobre este tema. E com certeza que, tendo eu apenas tido acesso ao guia, vou dizer algumas coisas que se calhar são injustas perante aquilo que foi o trabalho da Inova e, portanto, desde já as minhas desculpas, Mónica, porque certamente irei ser injusto em relação a algumas observações que vão a fazer. Nada de qualquer forma, a desculpar, okay. Serão obviamente críticas construtivas. Muito bem. Bom, de facto, Portugal, nós temos já há alguns anos, de facto, um ecossistema, seja o que isso significa, enfim, de manufatura aditiva, que está, na minha ótica, muito apoiado na tradição da metalomecânica, dos moldes, mas com certeza que temos também outros materiais, cerâmicas, polímeros, etc.
É um facto que este documento identifica, de facto, uma rede existente, uma rede já significativa à dimensão do país e até, eu diria, ainda crescente, que envolve universidades, envolve centros tecnológicos, envolve naturalmente as empresas, que é, digamos, o nosso, enquanto universidades, destino quase o último, que estão, de facto, distribuídas pelo país e também temos aqui diferentes fileiras, para além dos moldes, naturalmente, e esta agenda em particular tinha, de facto, tem empresas de todos os setores. De qualquer forma, tenho visto várias críticas, eu estudo apontar algumas delas. De facto, embora haja este crescimento, continua-se a dizer que há escassez de recursos humanos especializados, que há dependência dos equipamentos e de softwares, enfim, que são basicamente todos eles importados, à boa semelhança daquilo, ou à má semelhança daquilo que acontece nas outras indústrias no contexto industrial português. Há alguma fragmentação neste dito ecossistema, há dificuldades de transferência de tecnologia, há alguma massa crítica empresarial ainda insuficiente em algumas áreas. E, portanto, resumindo, poderia dizer, e já tenho escrito isso, que há alguma falta de estratégia nacional, um plano estratégico nacional que outros países fizeram, que estratégia nacional essa coordenada no âmbito daquilo que seria o objetivo de desenvolver verdadeiramente um ecossistema de manufatura aditiva. Naturalmente surgem, ao mesmo tempo, muitas oportunidades associadas a estes processos de reindustrialização europeia. Agora fala-se muito da defesa. Este grupo tecnológico de tecnologias tem um potencial gigante na área da saúde e com certeza o aeroespacial, enfim, até alterações de cadeias de valor, reposicionamentos, etc. É tudo bastante importante. Mas eu, quando olho para isto e olho para a realidade nacional, e tenho a minha fotografia sobre o assunto, eu questiono-me sempre se nós, na realidade, estamos perante um verdadeiro mercado. Inicialmente, porque eu entendo que para haver exportação tem que haver um mercado nacional minimamente consolidado, se realmente nós estamos perante um mercado nacional de fabricação aditiva ou apenas perante um ecossistema tecnológico de manufatura aditiva. E essa questão, para mim, é absolutamente crítica em relação àquilo que é o posicionamento do país em relação a estes processos de fabricação aditiva. Portanto, para já esta provocação, se de facto existe ou não um mercado nacional de fabricação aditiva, ou se realmente o que nós temos é um ecossistema tecnológico de manufatura aditiva. Relativamente ao documento, bom, daquilo que eu li, eu confesso que não percebi porque é que foram identificados estes três mercados, qual foi o racional para ter três mercados prioritários, Estados Unidos, Alemanha e Espanha. Percebi agora rapidamente que aqui há digamos, alguns racionais que têm a ver já com o posicionamento exato que está aqui, a Andrea já fez a questão de colocar aqui, mas mesmo assim, digamos, eu fico um pouco desconfortável porque há aqui mercados a nível mundial que são extremamente importantes no quadro daquilo que é a transformação industrial que está a ocorrer no mundo. Digamos, o documento daquele que eu vi, o guia, faz um contexto económico bastante interessante, fala sobre a regulamentação, a logística, fala sobre, naturalmente, o marketing, realmente toca nos assunto dos recursos humanos, da internacionalização. Tudo isto é relevante porque, de facto, muitas das dificuldades que hoje existem, e eu vou dizer de uma forma global e não em particular em Portugal, mas uma das dificuldades que de facto existe já não é tanto tecnológica, embora as dificuldades tecnológicas irão acompanhar sempre esta tecnologia, enquanto ela estiver definida como um processo de transformação de camada sobre camada, o que já, felizmente, em alguns casos não é verdade, pelo menos num caso. De facto, nós temos aqui dificuldades claramente comerciais. Portanto, se a descrição destes clusters de manufatura aditiva nos Estados Unidos, na Alemanha e na Espanha é útil, sem dúvida que na minha ótica, e eu não sei, volto a dizer o que estava no mercado no estudo final, de maior dimensão, mas de facto eu senti que há aqui uma ausência, digamos, pelo menos uma análise muito breve
do mercado também ele mundial da manufatura aditiva. Eu quando digo mesmo muito breve, isto pode ser uma página ou duas apenas como resumo, antes da seleção destes três países. E de facto voltei a esta questão porque acho que há aqui outros países a nível mundial que são extremamente importantes, têm estratégias muito bem definidas relativamente e planos estratégicos para a manufatura aditiva, que até são públicos, são documentos públicos de cariz político, muitos deles, com certeza, e que poderiam servir em alguns casos de exemplo aqui em Portugal. Portanto, eu acho que era muito importante dizer, afinal, quais são os maiores mercados e qual é o crescimento que está a ocorrer nesses mercados. Quais são os setores que são mais dinâmicos neste momento? É a saúde, é o aeroespacial, é a defesa? O que é que estamos aqui a falar? Quais realmente são os principais fabricantes até de equipamentos? Os países que tenham maior investimento público e privado, enfim, seriam indicadores que poderiam depois ajudar ainda a caracterizar melhor e tomar melhor essa decisão, apontando para depois os nichos que Portugal poderia ocupar para além dos mercados que foram aqui falados. Por outro lado, se realmente o objetivo estratégico, e eu percebo que isto foi feito no quadro de um projeto onde estão várias empresas, mas eu olho para estas tecnologias como sendo de facto tecnologias ainda disruptivas, enfim, um conceito de manufatura, eventualmente de fabrico, em algumas das áreas, já o poderei dizer, mas é algo de novo. Eu percebo que isto foi feito para um conjunto de empresas já existentes, mas eu gostava de saber, afinal, o que é que pensariam sobre a próxima geração de empresas que nós poderíamos ter em Portugal. E Portugal não é um país propriamente, desse ponto de vista, um país que tem uma grande capacidade de empreendedorismo em termos de lançamento de novas ideias de mercado, mas a próxima geração de empresas portuguesas que nós necessitamos urgentemente, face a estas mutações tecnológicas que têm vindo a acontecer, devia de facto haver essa oportunidade de identificar também mercados internacionais para estas mesmas empresas. Porque eu volto a dizer, eu lembro-me de quando estes processos começaram em força, porque na realidade já tinham começado em 84, mas digamos com a palavra, eu gosto muito de dizer isto, com a palavra impressão 3D, digamos este conjunto de tecnologias começou a democratizar-se e a ter um acesso muito mais livre à tecnologia. E lembro-me bem de empresas como a Formlabs, estou a falar agora de empresas de fabrico de equipamentos, estou-me a lembrar da Formlabs, da Desktop Metal, da Markforged, da Carbon, etc., que são tudo empresas que nasceram, na altura quando nasceram, são empresas tecnológicas, mas nasceram imediatamente a olhar para mercados globais. Okay? Eu diria praticamente desde o primeiro dia que elas nasceram com o foco no mercado global. Ora, de facto, essa questão aqui é uma questão, para mim, que merece muita atenção, porque uma coisa é nós termos um conjunto de empresas já estabelecidas, que têm naturalmente os seus negócios estabelecidos, empresas de média e grande dimensão, e que vão agora tentar encontrar, digamos, um mercado para uma tecnologia nova, digamos assim. E por vezes o que se faz como o erro é, de facto, e aqui não parece que seja o caso, olhar para o mercado tradicional dessas empresas e essas empresas irão tentar vender os seus produtos nesse mesmo mercado tradicional. Isso nem sempre é assim, de facto, na minha ótica. Nós estamos aqui com um produto novo, um produto bastante diferente de todos os outros e isso requer, muitas vezes, uma abordagem nova e uma abordagem também ela, digamos, disruptiva. Porque reparem, em fabricação aditiva nós de facto podemos fabricar praticamente tudo, ou produzir praticamente tudo. A questão é se há mercado para tal. E isso é uma questão fundamental neste tipo de tecnologia. Produzir, se me pedirem para imprimir qualquer coisa, e eu, felizmente aqui nesta escola, que não está referenciada no estudo, lamento isso, mas é capaz de ser talvez a escola que mais tecnologias, estou certo, pelo menos em Portugal há 3 tecnologias únicas que estão aqui nesta escola da Universidade de Aveiro, bem como, por exemplo, uma empresa como a Costa Verde, que é talvez a empresa certamente de cerâmica que mais sabe de manufatura aditiva, varreu não sei quantas tecnologias já, também não foi referenciada, mas isso é normal nos estudos. Isso a mim não me incomoda nada, mas não deixo de fazer essa observação.
porque acho que era justo essa referência, não é? E volto a dizer, portanto, nós temos aqui realmente um conjunto de tecnologias muito diferenciadas. Eu tenho, enfim, incentivado os meus alunos para a oportunidade de criação de algumas startups. Essas startups podem ser muito diferenciadas. Eu trabalho apenas no desenvolvimento de materiais para aditivos, para sistemas aditivos, mas nós podemos ter softwares, podemos ter monitorização de processos, inteligência artificial aplicada à impressão 3D, que eu ainda falei na nossa última webinar, com certeza os novos materiais, mas também a metrologia, a certificação, do qual eu sou o presidente atual da Comissão Técnica. A questão dos dispositivos médicos personalizados é uma área em que eu tenho vindo a trabalhar, penso eu, com a única empresa portuguesa, que também não está referenciada, que trabalha exatamente em dispositivos médicos personalizados em mercados internacionais, nomeadamente os Estados Unidos. E, por exemplo, esta área da microfabricação, que nós temos aqui bastante avançada aqui dentro desta escola. Eu acho que há aqui, de facto, um enfoque neste trabalho relevante, digamos, de uma forma macro, no sentido da exportação, mas eu, por acaso, também gostava de saber, eu sei que não era esse o foco, e, portanto, aqui não é nenhuma crítica em particular, é apenas uma observação egoísta, mas como é que o mercado interno ele próprio se pode desenvolver? Será que temos, por exemplo, aqui um desempenho do setor público que poderia eventualmente ajudar a desenvolver este mercado interno? Não sei, vamos ver, mas acho que há aqui outros setores, a construção, a saúde. Bom, eu tenho participado em múltiplas reuniões, debates sobre a oportunidade da defesa, de intervir na defesa, mas, enfim, vejo ainda o mercado interno muito adormecido, muito sinceramente, para aquilo que é a dinâmica internacional. Portanto, eu assisti àquilo que foi as dinâmicas internacionais de alguns dos países, que depois, mais tarde, de facto, em algumas destas áreas que eu acabei de referenciar, e aqui não estou a falar de empresas que desenvolvem equipamento, mais tarde eles começaram, de facto, a internacionalizar-se e a ter essas posições. Depois também não deu uma ideia que todas as tecnologias que foram aqui tratadas, deu uma ideia que elas estão praticamente no mesmo patamar. Se a minha interpretação digamos, estiver errada, bom, enfim, peço-lhe já desculpa, mas as tecnologias não estão todas ao mesmo patamar. Há aqui ritmos muito diferentes. Uma coisa são, de facto, os materiais metálicos, outra coisa são os polímeros e outra coisa são os cerâmicos. Há aqui ritmos muito diferentes, há aqui maturidades muito diferentes, que importa, de facto, termos cuidado depois, digamos, como é que vamos, ao fim e ao cabo, ajudar do ponto de vista económico ou comercial, o desenvolvimento destas estratégias. Portanto, a nível nacional, claramente o conhecimento das tecnologias não estão todas no mesmo estado e a tecnologia em si também não. E deixava agora, se calhar, aqui depois desta minha intervenção, aqui também uma outra provocação. Já falei um bocadinho da questão do se temos de facto um ecossistema de fabricação ou se temos apenas aqui um ecossistema de manufatura aditiva, mas também esta pergunta que eu vou fazer veio para mim também para mim não encontrei elementos, não ficou claro, por exemplo, quantas empresas portuguesas atualmente exportam em manufatura aditiva ou em fábrica aditiva. E qual é o volume de exportação que nós neste momento temos? Ou seja, qual é o nosso zero, não é? Para onde é que nós vamos? Que número de trabalhadores é que nós temos associados? Isso para mim não ficou completamente claro. Aqui estou a ver aqui outros números, penso que pelo menos eu não os encontrei mas eu tenho o guia, portanto peço aqui desculpa uma vez mais por isso. E, portanto, se nós já temos alguma cota, de facto, no mercado, nomeadamente no mercado europeu. Eu gostava também de ver se, porventura, em Portugal, há ou não números sobre a propriedade industrial. Porque uma das vertentes é a propriedade industrial e nós podemos comercializar alguma coisa ao nível da propriedade industrial. Eu vi algumas críticas, li algumas críticas sobre
digamos, a morosidade do sistema. Por acaso, na propriedade industrial, eu até acho que em algumas áreas não tanto. Eu, pelo menos, tenho algumas patentes até europeias e norte-americanas na área da manufatura aditiva. Bom, as coisas andaram, não é daquelas que me irritam mais em Portugal, as coisas andaram e, portanto, não me queixo assim tanto disso. Mas estas questões da propriedade industrial, da questão do posicionamento atual das empresas portuguesas, etc., leva-me à questão que tem sempre a ver, e eu agora tenho-me dedicado, se calhar também pela idade, tenho-me dedicado mais ao estudo, digamos, daquilo que é a história industrial portuguesa de facto, o que eu vejo é muitas justificações para aquilo que é a baixa produtividade ou a baixa rentabilidade dos nossos processos que levam, digamos, ao problema que nós temos a nível salarial e de facto, nós em Portugal temos salários ainda muito abaixo da média europeia. Portanto, aqui, quando eu olhei para isto assim muito rapidamente, e volto a dizer, Mónica, desculpa, eu li o guia, portanto, volto a dizer, fiquei na dúvida se Portugal vai competir, como é que vai competir? Vai competir por custos de produção? Vai competir por propriedade intelectual, por inovação? Afinal, onde é que nós somos fortes, não é? Onde é que nós somos, de facto, também nós disruptivos nesta tecnologia? Portanto, para já também o tempo vai voando, eu já estou a falar também demais, mas deixar ficar estas duas, digamos, eu não sei, volto a dizer se foi injusto em alguma das minhas observações sobre isto, mas deixar ficar estes dois grandes desafios de facto. Afinal, como é que nós vamos competir? Afinal, nós temos efetivamente um ecossistema de fabricação nacional suficientemente maduro para irmos para os mercados internacionais. Gostava de ouvir alguns comentários, não tanto da Mónica, mas também, com certeza da Mónica, mas também dos participantes que estão aqui. Eu já agora gostava de ouvir, uma vez temos aqui pessoas, penso eu, que de diferentes organizações, e acho que era interessante, pelo menos, ouvir as pessoas e estejam absolutamente à vontade para discordar de tudo aquilo que eu disse perfeitamente. Já estou habituado a muitas dessas coisas, estou perfeitamente à vontade com isso, não é para mim nenhum problema. Mónica, quer começar? Dizer-me algumas coisas? Sim, posso, pronto, desde já Mas agradecer... seja breve, senão os outros não falam. Muito bem, vou ser muito breve. Agradecer a sua observação, os seus comentários, eles são de facto muito pertinentes. Alguns deles de facto seria matéria para um outro estudo. Só dar aqui três notas muito rápidas. A respeito dos mercados, destes três, de facto o estudo começou já condicionado, ou seja, já nos foi encomendado com estes três mercados. Mas fazem sentido. Se pensarmos que a Alemanha é a maior economia europeia, os Estados Unidos é um mercado de sonho, e a Espanha é um mercado de proximidade, são três mercados que de facto têm a razão de ser. Podemos pensar também de outras geografias, mas atenção que estamos num mundo cada vez mais protecionista, compra europeu, portanto estamos a tentar olhar mais para o nosso mercado interno. A respeito dos setores, aquilo que realmente estão a emergir, parece-nos o setor da defesa, desde logo, cada vez mais premente e urgente para recuperar algum atraso que temos nesta área e onde a fabricação aditiva pode aportar de facto bastante, assim como a saúde na área dos dispositivos médicos. Quando refere a questão de como é que Portugal pode competir, obviamente não podemos ser bons em tudo, temos que perceber a nossa massa crítica e o que é que podemos valorizar dentro daquilo que já somos bons, porque importará e será mais rápido crescer assim. Quanto à questão de se estamos de facto num ecossistema ou de manufatura aditiva, quer-me parecer que isto depende muito como é que a nossa cadeia de valor interna está montada. Se o nosso ecossistema, o que existe, se estamos a ser clientes e fornecedores internos para criar uma cadeia de valor própria e assim juntos sermos mais fortes e chegarmos mais longe, ou se de facto estamos muito fragmentados com empresas nacionais a ter maioritariamente como clientes, alvos clientes internacionais de uma forma ainda desestruturada. Mas aí é que seria importante agora ouvir
a plateia com mais sapiência do ponto de vista prático e com um negócio diário que possa então ajudar a responder a esta questão, que me parece um ótimo reto para continuarmos a discussão. Bom dia, meu nome é Beatriz Lopes, venho da CODI. Nós somos uma empresa que fornece efetivamente serviços e equipamentos na área da impressão 3D, portanto nós cobrimos aqui um bocadinho a cadeia de valor da impressão 3D, estamos também dentro do InovaM, né? E esta é a nossa área de negócio, por isso agradeço desde já, quer aqui a apresentação feita, nós participámos também aqui um bocadinho, tivemos a oportunidade de estar um bocadinho participar neste estudo, e também as observações feitas pelo professor Martinho. Aproveitar talvez para dizer, quando falamos aqui um bocadinho nos mercados e dar se calhar a nossa visão, nós enquanto CODI trabalhamos essencialmente no mercado interno, não é? Nós sentimos muita dificuldade e muita resistência em ir lá para fora, a vários níveis, não é? Forma de competir, mas talvez quando falamos aqui sobre as diferentes áreas que o professor falava, a defesa é sem dúvida uma, e quando se fala também aqui na tentativa do ecossistema em Portugal, eu diria que há uma primeira tentativa agora com o mercado emergente aqui, com o setor da defesa emergente e necessidades, talvez as empresas começam a juntar-se um bocadinho. Eu falaria também, que não foi referido, acho eu, o setor da construção. Efetivamente em Portugal nós somos fortes neste setor e nós, enquanto CODI, sentimos que tem havido, mesmo das outras empresas da área, uma procura grande para evoluir aqui neste sentido. Acredito que possa ter algum interesse agora na impressão 3D, lá está, porque é um setor em que nós, em Portugal, temos aqui algumas competências e valências reconhecidas. A saúde também, não é? Como foi referido, nós também sentimos essa procura. Queria só lançar este, talvez, daqui da construção, que acho que pode ser relevante, e dar também este feedback aqui um bocadinho em relação, de facto, ao ecossistema. Eu podia dizer que sentimos com a defesa aqui esta primeira interação, talvez, a surgir, mas acho que ainda não deixamos de ser um bocadinho um país pequeno a trabalhar para um mercado interno muito perto dos nossos vizinhos, e diria que esta é a nossa visão. Estamos aqui nestes 3 pilares, essencialmente na saúde, na construção e na defesa, a tentar investir e notar aqui alguma diferença. E pronto, fica aqui pelo menos a nossa visão. Ok, obrigado Beatriz, acho que sim, eu de facto tenho algumas afirmações, vou só fazer aqui 2 comentários mais, tenho sempre algumas observações, digamos, para vocês também pensarem mais ou menos como é que eu me alinho nisto. De facto, quando comecei a trabalhar nesta área não se falava em defesa e, portanto, foi um setor que ao longo deste trajeto profissional me foi, a dada altura, apresentado, digamos assim, não estava sequer sensibilizado para ele. Já na saúde é o exemplo que eu costumo dar para a manufatura aditiva, porque efetivamente eu costumo muito olhar para o mundo naturalmente como um mundo globalizado, onde nós hoje todos vivemos. Mas é um mundo globalizado muito particular, porque a sua célula de globalização é o indivíduo. Quanto mais ele é globalizado, mais o indivíduo tem um papel. Quando eu digo o indivíduo, é o indivíduo, a pessoa. E não, por exemplo, o elemento podia ser uma família, ou podia ser algo mais alargado, uma pequena comunidade. Não. Quanto mais globalizados somos, mais pressão existe sobre o indivíduo. E, portanto, este aparente contrassenso tem uma implicação óbvia. É que nós todos, agora olhando para o mundo globalizado como indivíduo, nós todos queremos ser diferentes uns dos outros, queremos ter, nomeadamente, as nossas formas de pensar únicas, e graças a Deus essas, bem, agora já não sei com a inteligência artificial, mas, são únicas, mas nos produtos eu procuro os meus produtos, ok? Quando nós estamos, eu não gosto muito de falar sentado, como a Andreia Marinho já repetidamente sabe, estou sempre a dizer isso, não é o meu estilo, custa-me bastante os webinars, custa-me muito, mas enfim, já tenho feito vários, mas é verdade. E costumo sempre, quando estou em público, digamos, costumo sempre dizer isso, e hoje tenho que o dizer porque, digamos, pelo menos as pessoas que estão a dar a cara, que eu estou aqui a ver, são mais até senhoras do que propriamente homens, não é? Os homens são mais tímidos, não estão a mostrar o rosto. Bom, mas eu costumo dar este exemplo. Se numa sala houver 2 senhoras com a mesma roupa, é uma chatice.
Desculpem lá, mas eu sei que é uma chatice. As meninas vão desculpar, os senhores vão desculpar, mas é uma chatice. Os homens nem tanto. É pá, a camisa branca, o casaco e as calças, eventualmente a gravata poderá chocar se for igual, mas nem tanto. O que é que eu quero dizer com esta brincadeira? Que nós todos, de facto, procuramos esta individualização. E onde é que isto é absolutamente crítico? É no setor da saúde, em tudo aquilo que são produtos que nós usamos ao nível da implantologia global, digamos assim, em que realmente todos os seres humanos são diferentes, inclusive dois gêmeos verdadeiros. Eles são diferentes, têm particularidades e fisicamente há diferenças. Agora, uma coisa é certa, quando nós vamos fazer um implante, uma coisa qualquer desse género, naturalmente é um pouco parecido àquilo que é quando nós compramos um sapato, ou é, no meu caso, ou é o 43 ou é o 44. Eventualmente 43,5, mas o meu sapato por acaso é 43,3. Não, isso não existe. Na saúde acontece, em parte, acontecia muito isto e, portanto, a manufatura aditiva veio criar aqui esta possibilidade. Nós temos produtos altamente customizados, portanto, às necessidades do cliente e, portanto, nós estamos a falar, não, e aqui volto a dizer o que eu digo muitas vezes, não de uma massificação de produção, mas de facto uma massificação da personalização. E isso leva-me aonde? Leva-me a que em termos comerciais, eu acho que nós temos que olhar muito para os nichos de mercado. Nós estamos a falar na manufatura aditiva como uma tecnologia, e volto a dizer, esta é a minha opinião, eu sei que há colegas meus que não concordam de todo com o que eu estou a dizer, ainda bem, mas eu vejo isto como uma tecnologia de facto destinada a um nicho. Agora, de cada vez há mais nichos, de cada vez os nichos na globalização, os nichos cada vez estão mais, digamos, são mais, não é? Precisamente pelo egoísmo do ser humano, e isso é uma oportunidade para os sistemas aditivos. Não sei se eu consegui me fazer entender, que eu tenho muita dificuldade em passar esta mensagem, porque as pessoas acham que eu só digo que a manufatura aditiva só serve lá para imprimir umas coisinhas e acabou. Não é isso, o mercado vai ser crescente, porque a globalização é crescente e, como tal, as necessidades do indivíduo vão ser crescentes. E, portanto, aliás, isto que eu estou a dizer é vulgar. Se nós olharmos para um carro, um modelo de um carro hoje oferece combinações possíveis. Eu ainda agora estava a ler sobre um carro, oferecia 1.700 e não sei quanto combinações possíveis. O que é isto? É tentativa, de facto, de eu ter o meu carro, que é um produto, digamos, mais ou menos globalizado, portanto, um produto, de facto, existente no mercado e que tende a ser produzido, e é produzido em massa, não é? Massificado. Isso é uma oportunidade muito grande para a massificação da produção. Agora, mesmo um produto como este, altamente procurado, é um produto que as empresas estão a fazer tudo para personalizar. E com certeza que isso vai criando espaço para a manufatura aditiva entrar. Ok? E, portanto, isso é extremamente importante. A questão que a Beatriz colocou da construção, embora eu aqui em Portugal acompanho muito e tive alguns trabalhos com o IPL e, portanto, sei muito bem o trabalho que eles estão a fazer na área da construção. Eu acho que é uma área que eu ainda estou à espera de aprender com ela em termos de visualização daquilo que efetivamente está a ocorrer no terreno. Potencial tem, mas acho que ainda falta ali algo que realmente permita que a manufatura aditiva no setor da construção, eu não vou dizer que exploda, mas que pelo menos cresça significativamente, como regra geral os economistas gostam, que é desculpa lá, eu sou engenheiro, uma derivada bastante inclinada, bastante alta, a apontar para infinito, onde realmente tudo corre bastante bem. Mais alguém que queira intervir? Não, nós também temos que avançar, não é assim, Andréa? Sim, iria fazer aqui, professor, permite-me, vou só Diga. aqui fazer duas ilações e também, Diga. que é, quando referiu, este estudo foi feito, eu já também tinha comentado com o professor, foi feito no âmbito da Agenda Inova-AM e, vamos dizer, a amostra que serve este estudo são apenas as entidades que compõem esta agenda.
ficou Sim, de sim. fora, naturalmente, muitas entidades e muitas empresas que trabalham na manufatura aditiva, como o professor referiu. E relativamente à menção da ESAN, aparece como Universidade de Aveiro, professor. Queria só fazer aqui Sim, mas esta ressalva, tá bem? tá bem, André. Porque efetivamente a ESAN não aparece isolada, aparece Pois. como referenciada como Universidade de Aveiro, e penso que Certo, depois a Mónica certo. também lhe iria fazer Sim. chegar a este comentário, está bem, professor? Tudo bem, tudo bem. Mas são aportes bastante importantes. E inclusive aqui nós hoje infelizmente não temos aqui nenhum parceiro do IPL, portanto estamos aqui em fase final de discussão da agenda e vários eventos a acontecer, mas acredito que eles estariam também com o professor, e o professor também conhece o trabalho deles, eles estão muito ligados aqui ao desenvolvimento do PPS ligado à construção, como a Beatriz referiu, Sim, sim. que é o Work Package 19, e que estão efetivamente, ou seja, é um setor com bastante potencial, mas que ainda existe alguma investigação que está a ser feita, professor. E eu também penso que é isso que o professor também, quando refere que ainda não existiu aqui, vamos dizer, uma implosão, não é, deste setor, enquanto Portugal ser bom no que faz, no setor da construção. Mas eu penso que aqui ainda está a existir investigação, Sim, claro. e que algumas coisas, naturalmente, e o professor também, como sabe, não é possível, enquanto a investigação não estiver finalizada, de poder colocar e potenciar este setor a nível internacional como é tão desejado. Eu não sei se querem fazer mais alguma questão. Nós ainda temos aqui mais algumas questões. Penso que tanto a Mónica como o professor também poderá, então podem aqui responder. Sim, não sei se a Beatriz quer fazer mais alguma. Eu posso continuar, vamos aqui dizer. Bem, relativamente à construção, eu até quando me referi à construção, sinceramente, nem tinha no meu pensamento Portugal, estava a pensar do ponto de vista global, ok? Realmente, eu acho que é uma tecnologia que tem realmente um potencial elevado. Com certeza que é hoje possível fazer várias coisas. Conheço algumas empresas naturalmente internacionais que já o fazem, ou tentam fazer, mas eu tenho a minha opinião sobre esse assunto. Acho que temos que ter aí, eventualmente, alguma, digamos, análise estratégica de ver que posicionamento é que irá ter a manufatura aditiva na construção como um todo. Deve estar em todo o setor. Como é que vamos fazer isso? Mas isso, pronto, é outra questão, deixaria para outras oportunidades. Bem, a questão, a Andrea referiu a questão da ESAM. Bom, isso é uma questão sempre para mim desagradável, porque eu estou aqui na ESAM, e a ESAM está na região norte. E daí, digamos, esta questão de, com certeza que somos a Universidade de Aveiro, mas a ESAM está na região norte e a Universidade de Aveiro, campus de Santiago, está na região centro. Este campo está na região norte. Mas pronto, isso é um mero parênteses, não há problema. Fica o convite para quem quiser vir visitar aqui a escola e ver efetivamente aquilo que está a ser feito. Está sempre à vontade. Tem é que me contactar e esperar alguns dias até eu poder responder. Ok, isso é que é mais chato. Bom, mas eu às vezes, olhando para isso, e de facto, nós vimos aqui na apresentação da Mónica, digamos que há aqui várias estratégias diferenciadas consoante o país, consoante o próprio setor, o cluster que estamos aqui a falar. Há aqui, digamos, indicações. Eu estou a tentar não usar a palavra recomendações, enfim, são mais indicações no sentido de estratégias possíveis para a internacionalização. Pois eu vejo isso como naturalmente favorável, relativamente àquilo que eu tinha dito anteriormente, que é, ao fim e ao cabo, como é que nós vamos competir e de que forma é que vamos competir. Pois eu aí acho que
Portugal poderá ganhar se porventura fizermos fortes parcerias a nível nacional com empresas internacionais, porque de facto estar em tudo e competir, eu acho que seria um erro absolutamente estratégico. Há coisas que se fazem em Portugal e não há problema em dizê-lo, mesmo ao nível da investigação, e portanto não é nenhuma crítica global, em que não sei se estamos verdadeiramente a criar muita inovação ou se estamos apenas a adaptar a inovação que hoje já existe. E, portanto, isso mostra que depois, enfim, podemos ou não ter capacidade para competir nestes mercados internacionais. Agora, uma coisa é certa, realmente participar em equipas internacionais, em projetos de natureza internacional, acrescentando valor, porque hoje em dia muita da inovação que se faz no mundo é de facto de natureza incremental. Eu acho que isso poderia ser de facto e deveria ser a estratégia a seguir, mais do que uma presença forte de empresas nacionais isoladamente em mercados internacionais, que são mercados que têm um grau de maturidade, eu diria, bastante superior ao mercado nacional em termos de manufatura aditiva. E, portanto, isso poderia ser um erro de natureza estratégico que pode não ser, de facto, recomendável, não é? Uma outra questão aqui em Portugal que eventualmente o estudo poderia ter, digamos, tocado, é a dicotomia entre aquilo que é o esforço de investigação e aquilo que é o esforço de industrialização. Portanto, isto é outra área, tem havido aqui naturalmente uma lógica de fundos públicos. Sei bem em que área em Portugal, em termos de investigação, tem sido colocado mais esforço financeiro por parte das entidades, e não sei exatamente se é essa área onde nós temos maior reflexo em termos daquilo que é a realidade industrial portuguesa. Portanto, esta dicotomia também é algo que, porventura, pode incomodar as empresas, e se incomodar eu, pessoalmente, até acho que percebo. Tenho alguns números, não vou colocar aqui, mas que já tem sido debatido em outros fóruns, é que poderá também haver aqui um desajuste no ecossistema nacional em termos daquilo que é o esforço de investigação e aquilo que é a pouca industrialização associada a esse esforço de investigação, volto a dizer, em especial num ou noutro cluster ou numa ou noutra área. Penso que é algo que também deveria ser discutido e percebido, porque terá certamente impacto naquilo que é o desenvolvimento do nosso ecossistema. Obrigada. São 4 notas muito breves, prometo. Uma no seguimento do que a Andrea estava a referir a respeito do estudo, que de facto ele privilegiou os PPS e por inerência as empresas e as ENESs que estavam a trabalhar estes PPS, portanto todo o estudo reflete muito as empresas do consórcio, mas tivemos o cuidado de as orientações que apresentámos no estudo também poderem ser consumidas por empresas que não fazem parte do consórcio. O documento promete ser público, não discriminatório, democrático, digamos assim, para que outras empresas que pertençam à mesma cadeia de valor possam também daqui tirar algumas orientações estratégicas. Tentámos que fosse assim o mais democrático possível. Isto é uma nota que gostaria de deixar. Falou-se aqui muito brevemente como é que nos devemos competir, se pelo preço, pela diferenciação ou por ambas. Provavelmente por ambas, mas destacar aqui que no caso da Alemanha, a Alemanha é um mercado muito particular que não decide pelo preço. A Alemanha decide pela qualidade, pelo rigor. São mercados de grande valor e poder económico que, permite de facto ter aqui uma estratégia mais orientada à diferenciação. Mas sem dúvida nós não vamos conseguir ser bons em tudo, mas definir exatamente aquilo que nos podemos diferenciar e apostar numa fase inicial nessas, sem descurar que depois no futuro se possa expandir a outras áreas. No caso da construção, terceira nota, dizer que se de facto a fabricação aditiva é uma cadeia de valor muito versátil e transversal a múltiplos setores da economia. Se pensarmos em Portugal, o setor da construção é também um setor que somos
relativamente bem reconhecidos. Portugal distingue-se pela construção de excelência. E se virmos que a fabricação aditiva pode inovar ou criar valor, modernizar ainda mais esta nossa economia no setor da construção, claro, é um setor-alvo que devemos de abraçar. Pensar que, por exemplo, pronto, é o exemplo mais recente que me recordo, o mercado chinês, a China já constrói prédios em 2, 3 dias, ou algo assim muito inimaginável que pudéssemos pensar, mas de facto a fabricação aditiva, no caso do setor da construção, é um caminho, porque pronto, neste caso já vimos que está testado e funciona no caso do mercado chinês. A durabilidade e a confiabilidade depois são outras questões a considerar, mas que se nos posicionarmos na fabricação aditiva com qualidade, diferenciação neste setor da construção, podemos valorizar ainda mais este perfil. Professor, Aveiro Norte, recordo-me bem, saí impressionada numa visita na altura do projeto mobilizador ADA Aditivo, não sei se recorda, fizemos uma sessão nas vossas instalações, foi muito interessante, vi, ainda hoje me lembro, de imprimir uma bolacha, portanto um alimento, imprimir uma bolacha nas vossas instalações. Peço desculpa não dizer exatamente Aveiro Norte, era todo o mérito, mas pronto, a Universidade de Aveiro tentou agregar, mas claro, Aveiro Norte tem uma palavra muito relevante a dizer neste setor da fabricação aditiva, sem dúvida. Por último, para fechar, a fabricação aditiva é uma tecnologia transversal, como referi, e que se apresenta bem nisto que são as plataformas estratégicas para a Europa, refiro-me aos STEP. E com os STEP refiro-me também a medidas de política pública e governamentais que são aplicadas, porque cada vez mais vai haver incentivo público, pronto, estou a falar em particular de projetos cofinanciados, para as tecnologias críticas, onde a fabricação aditiva se insere claramente no pilar digital, tem uma palavra muito relevante a dizer ao nível da biotecnologia e também da energia, e claro está o quarto pilar da defesa. Portanto, é um setor de aposta, um setor transversal, versátil, adaptável, multissetorial e, portanto, há, como o professor Martinho referiu, e muito bem, um grande potencial de crescimento e que deve e pode muito bem ser aproveitado pelas nossas empresas, aproveitando também bem a máquina de incentivos públicos, não só nacionais, mas também europeus, da Comissão Europeia. Eu penso, até porque a agenda InovaM ainda está aqui a decorrer e existiu aqui bastantes e conseguimos criar bastantes relações para o futuro e até para continuarmos este debate, que penso que é importante não só para as empresas que compõem este consórcio, mas também todas as empresas a nível nacional que estejam a trabalhar diretamente ou indiretamente com a fabricação aditiva. Penso que é extremamente importante continuarmos estes debates, perceber os nichos de mercado onde a fabricação aditiva pode e deve ser apostada, claro que e recorrendo também sempre aqui ao apoio de especialistas e de oradores que também tenham conhecimento e que apoiem as empresas aqui nestas questões que têm. Se não houver mais questões, eu vou fazer só aqui o encerramento, queria só aqui aguardar aqui uns minutinhos, se não houver, se existem questões a colocar, eu penso que não. André, eu não tenho nenhuma questão, mas deixe-me agradecer, portanto, o convite da AIDA, foram 3 webinars em que eu estive, agradeço a oportunidade de mostrar aquilo que nós vamos fazendo aqui em termos de investigação, foi essencialmente isso que aconteceu no primeiro webinar e no segundo, embora o segundo mais sistematizado, mais a focar a questão da inteligência artificial nestes processos aditivos. E hoje, enfim, um pouco mais livre, realmente um pouco mais anárquico sobre este tema global, mas com uma intervenção um pouco realmente mais solta. E a ideia era, de facto, conversar um bocado mais sobre estes processos e ouvir também as pessoas. Agradeço a quem fez a intervenção.
Da minha parte, naturalmente, uma palavra, eu não sei se é com esta ideia, mas não sou assim tão pessimista em relação à tecnologia, mas tenho as minhas reservas, mas uma palavra realmente para aquilo que eu acho que deixei ficar claro, que é, de facto, a questão da manufatura aditiva ser uma técnica ou ser um conjunto de tecnologias bastante importantes para aquilo que vai acontecendo no mundo, que é a tal globalização assente no indivíduo e no egoísmo do indivíduo e, portanto, isso ser uma oportunidade para o desenvolvimento de produtos únicos, altamente customizáveis, de facto, em nichos de mercado, como eu gosto muito de dizer. Acho que a indústria nacional poderá internacionalizar-se, de facto. Penso eu que estrategicamente seria muito inteligente usar, de facto, parcerias sólidas em nichos muito específicos do conhecimento nacional, quer seja software, quer seja IA, quer seja materiais ou desenvolvimento, o que seja, mas ir por aí dessa forma, começar a penetrar seriamente nos mercados internacionais e afirmar aquilo que de melhor se faz no país em relação à manufatura aditiva. É verdade que ela vai continuar, os steps estão de facto a olhar e tenho visto alguns projetos nessa área. Acho que naturalmente nós temos obrigação de fazer desenvolver esta tecnologia no contexto nacional. Da minha parte, agradeço a vossa atenção ao longo destes 3 webinars e agradeço a Aida o convite. Até breve. Muito obrigada, professor. Eu quero fazer aqui um agradecimento a todos os participantes e muito em especial aqui à Mónica e à Sónia, representantes da Inova Mais, nosso parceiro para desenvolver este estudo. Muito obrigada pelo vosso apoio ao longo do desenvolvimento deste estudo e também na participação ativa que vocês tiveram nestes webinars. Um agradecimento muito especial da nossa parte. Obrigada, e vamos continuar, porque este estudo terá aqui no futuro, vai continuar aqui a ser um guia para todas estas empresas. E ao professor Martinho por ter aceito este desafio. Muito obrigada, professor. Obrigado. Pelas suas intervenções, pelo Obrigado. conhecimento que trouxe e que aportou aqui às nossas sessões. Eu penso que recolhemos aqui testemunhos e feedback muito, muito, muito importante e continuamos aqui com uma base para o futuro da fabricação aditiva em Portugal. Muito obrigado a todos.